Olá, está começando mais o ConnectCast. Eu estava ansioso para começar essa nova temporada agora em março. E não poderia ser diferente, né? Eu trouxe uma pessoa muito especial para a gente bater um papo aqui sobre um assunto muito importante, que é o idioma inglês. Você que está do outro lado, você com certeza sabe da importância, mas nada melhor do que a gente trazer um especialista na área para falar os horizontes e o tanto de coisa legal que a gente pode conquistar quando você adquire um segundo idioma. E para falar sobre esse assunto, eu trago aqui a professora Cris... Cristine ou Cristina? Cristiane Cristiane! Nascimento. Eu falei para ela lá no curso, gente, aproveitar para falar aqui que ela é minha professora do curso de inglês. E todo mundo aqui sabe, né, que eu tenho dificuldade absurda de decorar nome. Então eu trago aqui a professora Cristiane para falar sobre esse assunto tão importante. Certo. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui. Vamos lá. Professor, eu sempre começo pelo começo, né? Aham. Perguntando o que que lhe levou você a procurar aprender o segundo idioma e melhor, quem é a professora, quem é a profissional que está por trás dessa língua tão maravilhosa que é a língua inglesa. Certo. Eu sempre gostei de aprender idiomas, mas o que me despertou foi uma cantora chamada Nica Costa, que é uma cantora já bem, né, não digo antiga, mas da minha época, né? E aí eu aprendi a cantar as músicas dela, mesmo sem saber falar inglês, né? E aí eu cantava e falava perfeitamente, né? Cantava perfeitamente. Aí eu comecei a aperrear meu pai. Papai, paga um curso para mim de inglês, paga um curso de inglês. Até que ele disse, tá bom, pesquisa aí e tal. Aí eu pesquisei, aí eu disse, ó, pai, já achei. Aí ele fez, né, minha matrícula no curso. E aí eu era a melhor da sala, Uhum. modéstia à parte. E aí todo mundo dizia: como é que tu faz se tu tem tanta facilidade para aprender? Aí eu dizia: não, primeiro você tem que gostar, né? Muito para você ter facilidade. Porque quando você não gosta muito da coisa, você vai ter que ter mais esforço para aprender. Quando você gosta, você aprende com prazer, digamos assim, né? Então eu comecei a estudar e aí me saía bem, né? Uhum. E aí um dia eu comentando com a secretária, eu queria era dar aula de inglês. Eu tinha uns 17 anos na época. Pra você ver que eu comecei cedo, né? Aí ela disse: nós estamos precisando de professor para criança, né? Você não quer dar aula para criança? Aí eu, tá bom, eu posso tentar. Aí o diretor falou comigo, perguntou se eu gostaria de dar aula e tal, eu tinha 17 anos, ele não podia ainda, naquela época, você podia trabalhar e tal. E pouco tempo depois eu fiz 18 anos, ele assinou minha carteira e tudo. E ali não parei mais, porque ensinar é um vício. Você começa e não para mais. E aí eu comecei a dar aula, né? E não parei mais até agora. Já tenho, não vou dizer quantos anos para vocês não fazerem a conta aí, tá bom? Ah, e eu, Mas algum tempo já. eu pensei que ia conseguir arrancar isso aqui da professora aqui. Não, não precisa. Excelente. Você dá aula hoje em uma das maiores instituições aqui do nosso estado, né, que é o Centro de Línguas, que é o famoso CCL, que eu acho que é um dos mais concorridos aí quando o assunto é matrícula. Aqui a pessoa que Verdade. está nos ajudando aqui na gravação sabe o quanto é isso, né? Teve que madrugar para conseguir uma vaga. Terminou que não conseguiu ainda. Mas, professor, eu queria que você falasse para a gente, né? Você falou o que motivou você a fazer o curso de inglês. Uhum. Existe idade para aprender ou não? Qualquer pessoa, se ela tiver o interesse para aprender o idioma, ele consegue. Qualquer pessoa consegue, mas lógico, quanto mais cedo você entrar, mais facilidade você tem, né? Principalmente as crianças. Então, eu aconselho aos pais que coloquem seus filhos cedo, porque eles aprendem rapidinho e quando eles falam, é a coisa mais linda do mundo. É? Lindo demais, eu acho. Então, mas qualquer pessoa pode aprender, mas aí tem que se esforçar, né? Se não se esforçar, porque aprender o idioma não é como aprender a andar de bicicleta, não. O que você Uhum. aprende nunca mais esquece. Você tem que praticar. Se você não praticar, você vai esquecer. Então é muito importante a prática, porque a prática, né? A fluência é o resultado da prática constante. Se você não pratica, você não vai ter fluência.
Excelente, excelente. Existe alguma diferença do aprendizado do americano para o brasileiro que assim, as pessoas falam muito sobre a questão de primeiro aprender a escrever para depois falar. E outros falam que lá parece que primeiro aprende a falar para depois escrever. Existe realmente essa diferença? É porque no inglês vem primeiro o som, depois a escrita, né? Com relação as crianças que estão antes da alfabetização, elas podem aprender o inglês, porque a criança é uma esponjinha. Então, tudo que você ensinar ela, ela vai aprender. Então, ela vai ser bilíngue por isso, né? Ela vai entender falar, não vai saber escrever, Uhum. mas ela vai entender, vai falar, certo? Então, depois que você está alfabetizada, já é outra história, né? Certo? Então, se a pessoa entrar, a criança ou adulto, depois, aí vai sim aprender a falar, escrever, ler, tudo direitinho. As 4 habilidades. Entendi. Hoje, por exemplo, vocês falam muito sobre alguns cursos que eles são mais rápidos. A gente percebe alguns cursos que existe uma promessa inglês fluente em 18 meses. Outros falam que demora, por exemplo, ali de 3 a 6 anos. Existe realmente essa diferença? Esses cursos que são mais rápidos, qual o foco dele? É só a conversação? Será que realmente consegue fazer uma viagem? Eu sei que é um pouco polêmico, né? Mas a gente queria entender isso de um especialista, como é que funciona. Olha, eu, sinceramente, eu não acredito nesses cursos rápidos que você aprende inglês fluentemente. Rápido, a não ser que você faça uma imersão no idioma, Uhum. você fica 24 horas falando inglês, com pessoas que só falam inglês, aí sim. Mas fora isso, precisa de um tempo, porque é muita coisa que você tem que aprender, né? Então, lógico, você vai ter uma base boa, certo? Você vai ter uma base boa, você pode viajar. Não vai dar para você morrer de fome nem de sede. Dá para você se comunicar. Mas se você quiser aprofundar no assunto, né, uma coisa assim mais profunda, precisa ter vocabulário, tem que ter estrutura. E aí, só em 18 meses, você não vai conseguir adquirir isso. Isso é um pouco complicado, né? É. Você falou uma coisa muito importante, a questão da imersão. Hoje as pessoas falam muito sobre a questão do intercâmbio, né? Que é Uhum. viajar para estudar. Mas a gente percebe que com a evolução da tecnologia, lançaram aí muitos aplicativos, né? Onde existe uma comunidade de pessoas de outros países, né? Que se coloca à disposição para ajudar também outras pessoas ali no aprendizado do idioma. Fazer parte desse tipo de aula, desse tipo de comunidade é importante para quem está buscando ali aprender o idioma inglês? Tudo é válido, né? Tudo aquilo que acrescenta é válido. Então, é muito bom. Se você pode, se você tem tempo, ótimo, né? Eu não sou contra, não. Pelo contrário, sou a favor que você utilize os meios que nós temos agora, né? Uhum. Porque na minha época, não. Se você quisesse aprender, você tinha que comprar Speak Up, que era uma revista que tinha reportagens, tinha músicas e tudo, e tinha um vocabulário para você estudar mesmo. Hoje em dia tá tudo pronto para você. É só você aproveitar, né? Excelente. Eu vou entrar num assunto agora que também é um pouquinho polêmico, mas é interessante, né, para quem está nos ouvindo. Lembrando, gente, que esse episódio está sendo gravado agora em março, né, que é a nossa retomada do Connect Cash. E eu quero já aproveitar para parabenizar as pessoas que fazem esse projeto acontecer, que é a Má Internet, meu amigo Volteni, que consegue aí fazer com que toda a nossa programação chegue na casa de cada indivíduo, de cada espectador. Agradecer também o Estúdio Payconnect, onde esse vídeo está sendo gravado. Então, você que quer ter o seu próprio podcast ou gravar curso, entrevista, já sabe que o local correto é aqui. Basta mandar uma mensagem lá no Instagram. E voltando aqui, professora, eu queria que você falasse uma coisa que me desperta Diga. bastante interesse. Você falou sobre a questão das viagens, né? Hoje em dia, realmente é necessário fazer um intercâmbio para dominar o idioma com fluência ou existe alguma forma de não viajando você conseguir ter esse domínio fluente? Não é necessário você fazer um intercâmbio para você ter domínio. Por exemplo, eu nunca fiz intercâmbio e falo inglês. E conheço muitas pessoas também que nunca fizeram intercâmbio, nunca nem saíram do Brasil. E falam perfeitamente o inglês ou outro idioma, que estuda, que ensina. Então, não precisa. Lógico, se você puder, ótimo. Você pode aprimorar, né? Mas não é uma coisa que seja necessária Uhum. para você aprender uma língua. O que é necessário é você se dedicar, você estudar, praticar sempre que você tiver oportunidade e não desistir. É isso o essencial para você aprender o idioma. Porque você aprende para aprender o idioma, você tem que se dedicar. Você tem que ao menos 1 hora por dia estudar.
Não é só ir para o curso, abrir o livro, ver a lição, depois fechar o livro, aí só abrir depois que for para aula de novo. Aí você está se enganando. Você não vai aprender assim. Você vai aprender algumas coisas, lógico que você é uma pessoa inteligente, né? Mas não vai ter domínio, não. Não vai ter aquele domínio Não. que é necessário, né? Não. Hoje, para as pessoas que querem acompanhar o trabalho o seu trabalho como professora, a gente sabe que, gente, olha, já fica a dica aí, você quer aprender inglês de uma forma mais interativa, dinâmica e até divertida, a professora ela aborda alguns temas legais e algumas dúvidas, né, no Instagram dela. E para as pessoas, assim como eu, ter esse privilégio de acompanhar o seu trabalho, qual é a sua rede social, qual o meio de contato que as pessoas lhe encontram? Ah, eu tenho o Instagram, que é o @Cristiane, é underline, que não é underline, é underscore, certo, tá? Então, Cristiane underscore, que é o underline, né? Nasce, de nascimento, só deu até o si, nasce. Olha, você falou uma coisa que é engraçada. O brasileiro ele tem uma mania de querer utilizar os termos em inglês, né, para explicar algumas expressões e termos. E tá em alta aí. Eu vou até falar como a maioria das pessoas falam, né? O QR Code, né? É, Mas eu aprendi agora recente que a pronúncia não é essa, né? Que aí eu tô misturando o meu português com o inglês. é. Como é que seria a pronúncia correta, professora? O que é Q? QR Code. Olha aí. QR Code. Interessante. Adorei. Gente, esse papo tá muito legal. Professor, eu vou agora migrar para dentro da sala de aula. Eu, como Certo. aluno, eu tenho total experiência para falar sobre isso. Adoro minhas aulas, já aproveito aqui para Obrigada. lhe agradecer e parabenizar por todo o seu empenho dentro da sala de aula. E algo que me chamou muita atenção é que a professora, gente, ela surpreende, né? Me lembro como se fosse hoje, o O primeiro quê? dia, né? A coordenadora lá apresentando as diretrizes do curso e ela quietinha ali na dela, com os papelzinhos na mão. Aí eu dizia assim: rapaz, minha professora tá muito calada, como é que eu vou aprender inglês com ela calada daquele jeito? Sério? Ah, tá certo. Aí, aí eu faço o curso junto com uma amiga, né, com a Maiane. E ela falou que, mas ela tá caladinha, será que vai dar certo? Eu digo, vai, rapaz, o CCL tem os melhores professores daqui. É porque eu tava esperando ela terminar de vender o peixe dela, né? Pra depois vender o meu. Mas, meu amigo, depois que ela começou, eu digo, tô na sala certa, no curso correto, e vou sair daqui falando idioma inglês aí fluente. Obrigada. Professora, dentro da sala de aula, dentro da experiência que você tem, você já passou por alguma situação assim inusitada Já, no olha, curso? assim que eu comecei, como eu falei, eu comecei com criança, né? Aí o diretor gostou do meu trabalho e disse: Olha, eu vou lhe dar uma turma de adulto. A turma era 7h30 da noite até 9h30, eu me lembro. E aí só tinha médico, tinha juiz, era bancário, era só gente assim. E na época eu era bem novinha, eu tinha o quê? Uns 18 anos. E eu tinha a carinha de criança mesmo, tinha uma carinha de criança, baixinha, né? Eu era bem magrinha nessa época. E aí eu entrei na sala e todo mundo olhou assim pra mim, ó. Como quem diz, essa daí mesmo não, que não sabe de nada. Jogaram o livro pela capa, né? E aí ele entrou junto comigo, apresentou, essa aqui é a professora Cristiane e tal e tal. Apresentou o curso e tal, que nem a coordenadora fez, né? E aí eles não sabem não, essa daí não sabe não. Eles olharam, chegou, eu tremi quando eles olharam assim pra mim. Aí eu, pronto, ele saiu, disse, agora sou eu, Deus e eu de novo, né? Então aí eu comecei a dar aula. Quando eu comecei a dar aula, que eles viram que eu sabia, chegou, notei na cara deles certo alívio. Aí pronto, depois disso, aí quando eu comecei, aí pronto, não parei mais. Aí foi. Aí depois todos eles gostaram muito de mim, me elogiaram. E aí foi essa experiência assim marcante na minha vida, foi essa daí que eu nunca esqueci. Bacana, professora. Ó, uma coisa que eu fico muito impressionado com você dando aula é a sua capacidade de adaptação com diferentes personalidades, né? Vou pegar como exemplo aqui a minha Tá. sala, né? A gente tem lá pessoas que têm idades mais avançadas, outros mais jovens, alguns bem tímidos, outros, É. né, assim como eu, fala mais. Como é que consegue fazer essa adaptação e conseguir passar esse conhecimento do inglês com tanta personalidade diferente dentro de uma sala de aula?
Aí você tem que ter um jogo de cintura, né? Eu nunca fiz distinção. Para mim, todos são iguais. Uhum. Nunca fiz. Inclusive, uma vez o aluno me disse, professora, eu gosto da senhora, porque a senhora não faz distinção, né? Se a pessoa é mais rica, se é mais pobre, se é mais bonita, se é mais feia, se é mais inteligente, se não é. A senhora não faz distinção. Isso, eu sempre procurei fazer isso. Uhum. Então, eu trato todo mundo igual, como todo mundo soubesse. E como todo mundo tem capacidade de aprender, né? Então, é assim que eu faço. E eu vou. Quando eu noto que a pessoa tem mais dificuldade, eu procuro abordar de uma forma diferente, que ela se sinta confortável para poder responder e para poder interagir com os demais. É isso aí. Perfeito. Agora vamos entrar em um assunto um pouco mais polêmico. Hum. Com o avanço aí da inteligência artificial, tecnologia, a gente percebe que o ser humano ele sempre tem uma mania de procurar fazer as coisas de forma mais fácil, né? É. A gente é sedento a ser sedentário, né? Isso Verdade. é uma coisa que a gente sempre percebe. A gente não quer se movimentar, quer as coisas mais Isso é um fáceis, perigo. não é? Uhum. Pesquisando recente, eu percebi que o número de pessoas procurando o idioma inglês, o aprendizado, ainda é muito grande e ele aumenta a cada ano. E em contrapartida, a gente vê, por exemplo, algumas tecnologias que beiram aí pela internet, de, por exemplo, de dispositivos onde você fala um idioma e o dispositivo traduz ali em tempo real para Uhum. se você se comunicar. Você acha que esse dispositivo ele pode, de certa forma, substituir o aprendizado do idioma, por exemplo? Eu falo, por exemplo, português, talvez não tenha mais o interesse ou necessidade de falar o idioma inglês, ou você acha que não? Que as pessoas ainda querem essa independência dela mesma falar e entender? Eu acho que a partir do momento que você fica dependente de uma coisa, né? De um aparelho, de um link ou de um app, né? Não acho legal. Eu acho que você tem que ter essa independência, você tem que saber por você. Você tem que aprender e saber por você. É muito melhor. Já pensou, você está no aeroporto, aí está com o celular, querendo traduzir, aí dá pane no seu celular? Como é que você vai se virar? Você está perdido na cidade. Como é que você vai pedir informação para voltar para o seu hotel? Então, tudo pode acontecer. E é importante, é muito bom. Você pode usar a seu favor também, né? Mas não dependente total. Eu acho que ser dependente total de qualquer coisa não é legal. Eu acho que você tem que Perfeito. ter essa dependência. Eu concordo com a professora em relação a esse sentido. O uso da inteligência. Eu gosto muito de utilizar a inteligência artificial. Eu tenho uma empresa de tecnologia que a gente desenvolve alguns softwares e seria até contramão dizer que eu não gosto, É. né? Deixa eu contar para você uma coisa que Conte aí. aconteceu. Eu tinha que elaborar uma prova, né? E eu tava assim meio agoniada. Aí eu fui no chat GPT, né? GPT. Aí eu disse, ó, elabora uma prova de 10 questões de inglês, nível tal. Aí falei, né? Aí elaborou. Elaborou bonitinho, aí eu peguei, só copiei, colei, voltei e mandei. Só que o que aconteceu? O diabo do chat botou tudo a letra C, a resposta. C, 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 C. E eu não Não observou, não né? observei e mandei. E na hora da prova, os meninos, professora, tem alguma coisa errada aqui. Por quê? Só tem letra C. Gente, eita, e agora? Ó, gente, pode ser pegadinha, cuidado. Eu não fiquei sem saber o que fazer. Porque tem que ter cuidado também com essas coisas que nos auxiliam, porque às vezes pode nos prejudicar, né? Então aconteceu isso comigo. Então eu fiquei mais, assim, mais cuidadosa e também mais, como diz, né? Antigamente o pessoal falava, veaca, e usar o chat, né? Porque você vai botar outra pegadinha dessa, os alunos, professora, que diabo, tudo letra C. Isso é homenagem ao meu nome. Cristiane. Então acontece isso. Outra vez também aconteceu, eu fazia francês, né? Aí a professora pediu para a gente fazer uma composição, uma redação sobre alguma coisa que você gosta, né? Aí eu botei lá music, que é música. Aí eu, menino, não sei escrever isso não, vou lá no Google Tradutor, aí botei do português para traduzir para o francês, né? E aí, quando a professora, Cristiane, tu pegou no Google Tradutor, não foi? Eu, foi. Então, cuidado que a gente sabe, viu? A gente percebe quando é Google. O aluno de básico falando phrasal verbs, idioms, expressões idiomáticas, verbos frasais, foi no Google, com certeza. Ou no chat, agora é chat. Ninguém usa mais Google, não, agora é chat GPT, né? Pois pronto. Eu gosto de utilizar muito o chat GPT da seguinte forma, né? Lá tem uma função onde você conversa com ele através de áudio. Ah,
tem, verdade. Aí depois que eu comecei o curso, né? O que eu faço para me praticar? Eu coloco, quero dialogar com você em nível básico de inglês. E aí ele Pronto. começa a conversar comigo, perguntando meu nome, como foi meu dia. Legal, isso é válido, né? Isso é válido. E aí eu percebi que isso tá, assim, melhorando um pouquinho o meu entendimento, porque eu converso com ele, aí quando eu não entendo, ele repete de forma mais lenta. Então é como se eu estivesse realmente conversando com o americano ali, mas só que com a inteligência artificial. E aí eu utilizo bastante ele para isso. Eu coloco lá para praticar e aí já acordo, ótimo. já me acordo dando bom dia, perguntando como é que foi meu dia. Legal. Eu tenho um amigo que ele gosta de fazer isso, só que ele só aprende palavrão. Como é que é palavrão? Esse rapaz vai perder teu tempo com isso. Rapaz, vai aprender outras coisas mais interessantes. Não, né? Porque na escola ninguém ensina, então eu vou atrás para me ensinar. Que bacana. Nosso papo tá muito interessante. Agora eu vou falar sobre um assunto que é importante, que são as pessoas que fazem mestrado e doutorado. A gente percebe que tem uma procura muito grande, né, nessa fase, principalmente agora início de ano, que eu acho que é quando alguns editais estão abertos na Universidade Federal e na Universidade Estadual. Hoje, para você ser aprovado naquele teste de proficiência, demora muito ou você consegue encontrar de uma forma assim mais rápida? Porque eu sei que para falar o idioma, a conversação leva bem mais tempo, né? Leva alguns anos. Para fazer mestrado, a proficiência que eles pedem, proficiência, entre aspas, porque um teste de proficiência eu já fiz, eu sei como é, exige coisa mais importante, tipo, tem o listening, que é a parte de escuta, tem o speaking, tem o writing, tem o reading, então é um nível muito, 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 muito profundo. Esses proficiência, já tô falando inglês, que eles pedem na universidade é mais uma coisa, interpretação de texto, certo? Para você fazer uma interpretação de texto, então é mais light, né? E você consegue, tem vários cursinhos que oferecem inglês para mestrado, né? Então você pode fazer um curso de interpretação de inglês técnico e se sair bem na prova. É o inglês ali mais isso, rápido, mas né? se você quer estudar na universidade fora do Brasil, aí vai ser o teste de proficiência real mesmo, de verdade. Aquele que tem speaking, reading, listening, writing. Que são as 4 habilidades, né? Isso, as 4 habilidades. E é um teste, eu sei como é. É muito difícil, principalmente o listening, que eles dão 5 segundos, eles falam uma coisa e dão 5 segundos para você responder. Letra A, B, C, D, E. Se você pensar na morte da bezerra, já perdeu a questão. Porque às vezes a pessoa fica olhando, aí pensa aí, o pensamento voa, né? Principalmente quem tem DDAH, que nem eu, você tem que prestar atenção, né? E aí já perdeu a questão. Então, realmente, esses aí para estudar fora tem que ter esse mais, né? O TOEFL, né? E etc. Bacana. Gente, eu ia perguntar uma coisa aqui pra ela que não tem nada a ver aqui com a nossa conversa aqui de inglês, mas eu tava conversando com um dos nossos professores, inclusive que é nosso cliente, que é o Elielso, né? Eu saí da aula da professora e aí eu fiquei curioso, né? Porque eu tenho 32 anos e aí eu só vi aqui em Teresina 3 cinemas que eu tive a oportunidade de conhecer. Foi o do Riverside, do Rio Poti e do Teresina Shopping. E você falou um outro cinema que tinha aqui no centro. Meu Deus, ele vai entregar a minha idade. E eu fiquei curioso. Eu pedi pra ele, professor, inclusive, o ir com o Royal. carro me levar lá. Pai, me leva aqui onde é que é esse cinema. Gente, porque na minha família toda, eu cresci no cinema, né? Minha família trabalhou no cinema, era o Royal, né? O antigo Cine Rex mais Royal, né? Que era o cinema da elite. Ia todo mundo pro Cine Royal, gente. Aí eu tenho a infância afetiva no Cine Royal. Aí agora ele quer entregar a minha idade. Só quem tem mais ou menos a minha idade é que vai lembrar do Cine Royal. Aí ele falou que tinha 2, né? Que era o Cine Royal e e o tinha Cine Rex. Isso, mas o Cine Rex era mais... Eles queriam um pouquinho mais, né? Não, o Cine Rex não frequentava. Excelente. Professora, hoje, quem quer se destacar no mercado de trabalho, inglês é importante dominar? Sim, eu vou contar a historinha para vocês, que eu gosto de contar para meus alunos. Eu não sei se eu contei para vocês. A historinha do gato que vivia perseguindo o rato. Não, contei ainda não. Pois eu vou contar para vocês. Era uma vez um gato, que era o Tom e o Jerry. Mas não, o Tom e o Jerry, tá, gente? É só uma historinha. O cão que perseguiu... Aliás, o gato perseguiu o rato, mas o rato era esperto. Nunca conseguiu pegá-lo, né? Então ele teve a ideia, o gato, eu vou latir.
Aí ele latiu. Au, au, au. Aí o rato disse assim: rapaz, tem um cachorro aqui na casa. Cachorro não gosta de gato, então o gato não tá aqui. Pois eu vou já sair para fazer a festa. Aí o ratinho, puf, saiu. Aí o gato tava só na espera. Aí, puf, pegou ele. Aí ele disse: peraí, seu gato, me responda a coisa antes de você me engolir. E agora gato late? Ele falou: meu filho, no mundo globalizado que a gente vive, quem não fala 2 idiomas morre de fome. É isso aí. Ó, Então é só isso, né? Lógico que você tem um diferencial, se você sabe um idioma, 2, 3, quanto mais melhor, né? Então, É, eu tô muito entusiasmado com o curso. Eu acho que é a primeira vez que eu tô, assim, mais dedicado para aprender um idioma e confesso que tô muito animado. Acredito que vai dar certo, gente. vai sim. Tô tentando aí fazer um esforço, chegando atrasado, mas... É, detalhe. Deixa um detalhe. Mas tá Puxa as orelhas mas dele. tá dando certo, né? Sempre aproveito ali, pego logo meu cafezinho e vou assistir meu curso de inglês que eu tanto amo. Mandei até encadernar a minha apostila, que é pra não Foi? Ah, danificar. muito bem. Mas tem que encadernar e E abrir abrir, e né? estudar. Não adianta só carregar, né? Bonitinho, todo Tem que encadernadinho. abrir, né? Tem que abrir, Responder. responder, estudar, né, Fazer gente? exercício pra casa, viu, gente? Vai pensando que é moleza, não. Tem exercício pra casa também. Claro, que é para lembrar que eu existo, o inglês existe e o curso existe. A professora, ela tem uma metodologia exclusiva, diferenciada e muito cativante. Obrigada. As pessoas que querem, por exemplo, aprender o idioma inglês, né, fora os institutos, instituições que você dá aula, existe alguma possibilidade? Sim, eu tenho um curso, né? Que eu fiz um curso básico, básico do básico, né? E aí, inclusive, eu estava conversando com você Uhum. para você ajeitar o material, que a Sim, gente sim. pode pensar nisso, né? Pra Vamos, gente. vamos sim. Aí, quem quiser saber o básico do básico, aquilo, alguma coisinha, aí vou ter um material que eu vou disponibilizar para vocês. Excelente. Eu vou até antecipar aqui, né? Já que a gente estava conversando no off, gente. A gente está com um projeto, né, professora? A gente Isso. vai tentar turbinar aí e dar oportunidade para vocês conhecerem um pouco da metodologia da professora. Eu acredito que tudo que é bom merece ser compartilhado. A gente não pode manter esse segredo, não. E aí eu digo, meu Deus, eu não posso deixar essa metodologia de ensino que está me deixando tão enganjado no idioma somente aqui dentro dessa sala. Então, assim, a gente vai construir ao longo do tempo alguma forma de compartilhar esse conhecimento da professora. E vocês que acompanham as redes sociais, ela já falou onde procurar. Então já aproveita, fica atento, que assim que É, estiver disponível, começar as inscrições, você vai estar lá e não vai perder a oportunidade. exatamente. Lá na rede social tem vários vídeos interessantes para vocês verem. Como diz o Ó do Borogodó, a fila anda. É, esse tipo de E, coisa que. professora, e como é que fala esse ó do Borogodó? É inglês, é? Você É em ensina? inglês. Não, você tem que assistir aos vídeos Ah, para é? ver. Porque Não tem vou não assiste, entregar. né? Não vão. Assistam lá. Cristiane Underline Nas. Que não é underline, é underscore, já falei. Excelente, professora. Esse papo foi muito gostoso, tudo que é bom, né? A gente costuma falar que dura Ah, pouco. Mas eu queria, antes da gente encerrar aqui, que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo e que, assim como eu, tem muita vontade de aprender um segundo idioma. certo. A mensagem que eu dou é que o saber não ocupa espaço, né? Então, se você tem possibilidade, se você tem uma oportunidade de aprender um idioma, um segundo, terceiro idioma, faça, porque você não vai se arrepender e isso só vai abrir portas para você, porque como diz, né? Fluência é o resultado da prática constante. E o mercado procura quem seja fluente. Não é só saber A, B, C, D, não. E nem saber how are you, nem o verbo to be. Que toda vez os alunos, de novo o verbo to be, de novo. Pois conjuga aí o verbo to be. Ah, não sei. Então, né? Então tem que saber, tem que dominar e para se destacar, para ser diferente. É isso aí, meu recado, tá bom? Excelente. Professora, muito obrigado por ter aceito o nosso Nada. convite aqui no ConnectCast para falar um pouquinho da sua trajetória como pessoa, como profissional. Confesso que eu estava ansioso para isso acontecer. Eu E também. E foi muito legal, interessante conhecer um pouco mais esse seu lado, né, humano. E você Obrigada. que gostou da nossa entrevista, quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Connect Chat, você já sabe que o local exato é nas nossas redes sociais. Acompanhe a gente lá no estúdio Piauí Connect, basta colocar Piauí Connect e lá no nosso canal do YouTube também. Connect Cash. Lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui dentro, de todas as gravações e as pessoas que nós entrevistamos. Te vejo na próxima quinta-feira.
Tchau, tchau.